dia, professor. Bom dia, professor.
Professor? Tem áudio não. Tô vendo áudio não. Não tô vendo áudio. Não tá vendo? Sim, só embora. Ouvir agora? Alô, Paulo? Tô ouvindo, professor, agora. Bom, vamos lá. Boa. Então, seguinte, deixa eu abrir aqui. Eu não estava gravando o áudio, né?
Não. Tudo bem, vamos lá. Perdi tudo. Como é? Perdi tudo, não ouvi nada desde o começo. Não, vamos dar trabalho, essa desgraça dá errado. Não, primeiro eu estava falando a respeito sobre a atividade, né, que a gente tem lá no Classroom, né, a atividade final, né, a atividade final que eu passei, eu coloquei os trabalhos finalizados, na verdade não são os trabalhos ao longo do curso, realmente você falou ontem no WhatsApp, os trabalhos ao longo do curso são para ser colocados em cada atividade, esses trabalhos finalizados são os trabalhos finais que tiverem sido terminados, entendeu? Para os outros poderem ver, aí vocês podem postar lá. Mas é só uma atividadezinha final, entendeu? Que vocês vão definir. Trabalho de uma vez só. Vou ter que concluir. Não tem problema não. Qualquer coisa só envia o último trabalho que dá certo também, certo? Não tem problema não. E aí, eu estava explicando só a questão lá no Classroom, no Codular. Eu vou colocar aqui de novo. Professor, a gente perde o acesso a essa plataforma? Não, o Classroom vai ficar disponível para vocês acessarem. Hã? Essas videoaulas ficam disponíveis? Todas estão lá no Classroom, certo? Todas as videoaulas, tanto as aulas que eu dei, quanto os encontros virtuais, eu disponibilizei tudo lá, certo? Então, vocês podem acessar sempre que tiver dúvida. Nessa aula, eu quis trazer rapidamente só um conteúdo que eu acho que talvez eu não tenha dado a devida atenção, então, para concluir, eu quis trazer a respeito dos organizadores, certo? Eu acho que eu até tem um vídeo falando sobre isso, mas eu não deixei tão claro, talvez. Os organizadores, quando a gente para aqui para ver a tela do Codular, aqui na paleta Layouts General, a gente tem aqui organização horizontal e organização vertical, certo? Esses dois tipos de organizadores, eles são muito úteis, porque eles vão permitir que a gente elabore melhor o layout do nosso aplicativo, né? Por exemplo, aqui com botões, né? Eu tenho aqui alguns botões. Se eu for colocando botão aqui na tela do meu aplicativo, eu só consigo botar esses botões um em cima do outro, né? Eu não consigo botar um botão lado a lado, né? Porque a tela do meu aplicativo, ela é como se fosse um organizador vertical. Então, tudo que eu colocar aqui vai ficar empilhado. Vindo aqui nas propriedades da tela, eu posso até dizer, vai ficar empilhado à esquerda, ou vai ficar empilhado à direita, centralizado, vai ficar empilhado para cima, ou vai ficar empilhado para baixo, né? Eu consigo ajustar isso aqui, mas eu não consigo dizer, vai ficar uma cor do lado da outra, né? Digamos que eu queira pegar, por exemplo, esse botão aqui, eu vou botar o nome dele de 3, e esse botão aqui eu vou botar o nome de 2, certo? E 1. Se eu quiser que esses botões fiquem um do lado do outro, eu tenho que utilizar um organizador. Não adianta eu utilizar um organizador vertical, né? Eu vou colocar esse organizador aqui para ficar ocupando mais espaço. Não adianta eu utilizar um organizador vertical, porque ele é que nem a tela principal, ele só coloca em cima ou embaixo, né? Ele não tem como colocar do lado. Para eu colocar um do lado do outro, eu tenho que utilizar o organizador horizontal, que quando eu coloco um componente aqui, né? Deixa eu colocar aqui para ficar centralizado também. Tudo centralizado, né? Da mesma forma como a tela tem propriedade de alinhamento vertical e horizontal, os organizadores também. E aí aqui, enquanto no vertical, ou eu coloco em cima ou eu coloco embaixo, no horizontal, ou eu coloco do lado esquerdo ou do lado direito. Eu não consigo colocar em cima e embaixo, certo? Então, eu posso colocar aqui do lado e o 3 aqui do lado, né? E aí eu só vou, nesses organizadores, eu só posso fazer isso, ou eu coloco de um lado ou coloco do outro. E aí, por exemplo, de repente eu quero montar aqui um tecladinho, né? E aí eu tenho aqui esses elementos aqui, um do lado do outro. Se eu quisesse colocar, por exemplo, um em cima do outro, né? Eu vou diminuir aqui o tamanho do organizador horizontal e vou jogar todo o organizador horizontal para dentro daquele organizador vertical lá, certo? E aí eu posso vir aqui, e colocar quantos organizadores horizontais eu quiser dentro daquele organizador vertical, né?
Então, poderia fazer, por exemplo, assim. E aí, aqui eu posso ir, tipo, colocando aqui outros botões. Deixa eu colocar esse organizador aqui. Ocupar um espaço maior, ocupar um espaço maior, ocupar um espaço maior. Então, vou colocando aqui os botões. E aqui, certo? E aí eu vou dizer que esse aqui é o botão 0, esse aqui é o botão 4, esse aqui é o botão 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, coloquei ali os botões, eu vou diminuir isso daqui, esse daqui eu vou também deixar centralizado, então, ficou ali um tecladinho, certo? Eu consegui fazer, fiz aqui um tecladinho, né, do jeito que eu queria, um em cima do outro, tal. Então, eu posso ficar utilizando os organizadores para poder montar o layout do jeito que eu quiser, entendeu? No caso, eu pego cada fileira dessa é um organizador horizontal, é isso? Mas isso aqui foi o jeito que eu quis fazer, certo? Você pode fazer do jeito que você quiser, no sentido de que, se eu não quiser fazer com organizado, tipo aqui, isso aqui tá tudo dentro de uma organização vertical, tá vendo? Uhum. Mas eu poderia fazer também, ao invés de colocar isso tudo dentro de um organizador vertical, eu poderia colocar tudo dentro de um organizador horizontal, e aí eu coloco, por exemplo, 3 organizadores. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Eu coloco aqui 3 organizadores verticais. E aí eu poderia colocar, tipo, aqui no primeiro, botaria o 7, o 4 e o 1, entendeu? E aí do lado, e ele ia formar também, certo? Ia dar, tipo, mais ou menos a mesma coisa. Eu poderia formar o teclado todo assim. Se eu vou usar horizontal ou vertical, vai depender do jeito que eu quiser montar, entendeu? Tipo, o mesmo teclado que eu montei aqui utilizando os verticais, eu posso montar aqui utilizando dentro de um horizontal, né? Maior. E aí vai ficando mais ou menos a mesma coisa, né? Óbvio que vai ter alguma diferença. Por exemplo, se eu colocar aqui o 0 aqui dentro, né? O que vai acontecer é que ele não vai ficar, ficou, né? Tá organizado ali a parte de cima, né? Topo, então dá certo. Então fica ali mais ou menos a mesma coisa, certo? Então, tipo, aqui, dentro de um organizador vertical, vários organizadores horizontais, dentro de um organizador horizontal, vários organizadores verticais, certo? Então, isso aí vai depender de como você prefira fazer, né? É bem do jeito que você quiser. E aí tem uma outra alternativa, que no caso específico de teclado, assim, de coisas bem organizadas como essa, você pode optar também por utilizar esse organizador em tabela, né? Qual a diferença desse organizador em tabela? Ele já tem os espaços pré-definidos, né? A gente olhando aqui para esse teclado, né, se a gente for montar esse teclado aqui também dentro desse organizador, né? Quantas linhas e quantas colunas a gente tem? A gente tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, né, se a gente considerar a linha do 0, e 3 colunas, né? As colunas são em pés e as linhas são deitadas. Então, eu vou colocar aqui 3 colunas, 4 linhas. E aí, o que eu posso fazer é que aqui nesse organizador de tabela, ele tem realmente as posições, né? Então, eu tenho aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Eu vou começar de cima aqui para baixo, né? 7, eu vou colocar o 7 aqui na primeira posição, o 8 vai aqui na segunda posição e o 9 aqui na terceira posição, certo? E aí eu vou posicionando os outros elementos. 4, 5, 6, 1, 2 e 3. E aí aqui por último eu boto o 0, certo? Desse jeito,
né? Eu organizei aqui o teclado todinho somente com um organizador, porque ele já tem um padrão mais organizadinho no formato de tabela, então, em alguns casos, utilizar a tabela pode simplificar. Tô entendendo. Certo? Então, esses organizadores, vertical, horizontal, tabela, eles vão servir para... Eles não têm, tipo, quando você tem um organizador aqui, você vem aqui na parte de blocos, o organizador, ele não tem necessariamente utilidade. Você pode até utilizar o organizador como botão. Lembra que a gente utilizou, por exemplo, eu vou colocar aqui um organizador vertical, meio que sem nada aqui. Deixa eu botar a screen para ser rolável, né, que aí eu consigo rolar aqui ela para cima e para baixo. Então, eu tenho esse organizador aqui vertical. Lembra que a gente utilizou imagens como botão? Lembra que a gente colocava uma imagem e botava ela clicável? Né? O organizador vertical, ele também pode servir dessa mesma maneira. Eu coloquei o organizador vertical aqui. Ele tem também a opção de ser clicável ou não. Né? Então, se eu marcar nisso aqui e a pessoa clicar lá no organizador, ele vai permitir que eu clique nessa estrutura. Né? E aí eu posso vir aqui em imagem, ó, selecionar uma imagem qualquer. Então, vai funcionar exatamente como a gente utilizou lá nas imagens. Só que ao invés de ser um componente do tipo imagem, é um componente do tipo organizador. Né? E aí lá em blocos eu tenho o organizador vertical aqui. Se ele for clicado, né? Então se a pessoa clicar aqui nessa imagem que está no fundo do organizador, né? Porque aqui a gente tem, por exemplo, organizador em tabela não tem, né? Mas nesse aqui tem, ó. Eu posso colocar a imagem de cadeado e ela fica por trás, porque ela está, na verdade, no organizador, entendeu? Então, os organizadores, eles são muito práticos para a parte de layout. Quando você vai fazer um layout, utilizar os organizadores é realmente bem prático, certo? Professor, no caso desse organizador vertical, né? Aliás, horizontal, que é um abaixo do outro, né? O organizador, ele define as coisas dentro dele. Então, por exemplo, esse organizador aqui que eu selecionei, ele é um vertical. Isso significa que eu só vou... As coisas que eu colocar dentro dele vão estar empilhadas, uma em cima da outra. No caso aí, tem como esse organizador vertical. Tem como botar 3 caixas de texto, uma abaixo da outra? Sim, tem. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, esse último aqui é um organizador vertical. Eu venho aqui, não precisa ser só botão, eu posso vir aqui e colocar a caixa de texto. Aí coloquei uma caixa de texto, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Aí eu vou colocar outra caixa de texto e outra caixa de texto, certo? Então, coloquei aqui 3 caixas de texto, mas aí, mas essas caixas de texto, elas são para quê, né? O que eu vou escrever nessas caixas de texto? Aí você pode utilizar, por exemplo, que eu faço bastante, utilizar um organizador horizontal dentro desse organizador vertical, e aí eu vou colocar a caixa de texto lá, e além da caixa de texto, eu coloco também uma legendazinha. Então, deixa eu organizar aqui centro e centro. Deixa eu diminuir aqui. Eu posso tirar a cor do fundo aqui, deixar nenhuma cor, então fica aparecendo ali a imagem. E aí o texto eu vou deixar aqui, por exemplo, cadê? Texto maior, tipo 20, negrito. Né? Então eu tenho aqui a opção, ó, de colocar aqui legenda 1 para caixa de texto. Então eu posso dizer seu nome, né? Tipo, eu posso colocar aqui nome, 2 pontos, e aí do lado fica a caixa de texto, a pessoa vai e escreve o nome dela. Né? Não é obrigatório fazer essa questão de utilizar a organização horizontal para colocar isso aqui, porque uma alternativa muito prática é utilizar a dica, né? Como a gente vem utilizando aí nas outras atividades, que quando eu coloco a dica aqui, nome... Fica um texto embaixo, né? Fica mais... Texto embaixo, quando você digita, ele some, né? E fica mais enxuto o layout, né? Porque quanto mais coisa você vai colocando, mais poluído fica a tela do aplicativo. Então, se você tem a opção de utilizar a dica,
não precisa utilizar essa legenda, utiliza normalmente a dica que fica mais prática, entendeu? Então é mais ou menos isso, o que a gente tem, assim, de aplicativo, com esses conhecimentos que a gente viu aqui no curso, já tem como fazer bastante coisa, né? Se eu não me engano, eu comentei isso no começo do curso. Essa plataforma, ela tem muita coisa, né? Você viu que a gente que basicamente mexeu em interface do usuário e layout, e só, né? A gente tem aqui parte de sensores, né? Fingerprint, que é digital, né? Você pode colocar, por exemplo, seu aplicativo, a pessoa abriu o aplicativo, ele não vai para a tela principal se você não fizer um reconhecimento de digital, né? Que não é nem tão complicado, basicamente você colocou aqui a fingerprint, né? Ela é invisível, e aí aqui no iniciar, né? Cadê? Não, é na tela, né? Quando a tela iniciar. Eita. Quando tiver inicializar, eu só peço aqui para ele fazer um reconhecimento, né? Autenticar. E aí vai aparecer uma mensagem na tela pedindo para você colocar o dedo no sensor de digital do celular, né? É óbvio que isso aqui só vai funcionar se o celular tiver sensor de digital. E aí a gente tem aqui um outro, a autenticação com sucesso. Aí pronto. Se a autenticação foi um sucesso, aí a gente coloca para ele, por exemplo, abrir e aí coloca a tela principal, entendeu? E aí, pronto, isso aqui já vai, esses dois bloquinhos colocados, tela principal, que não é a screen 1, né? A screen 1 seria essa daqui. E aí, feito esses dois bloquinhos, pronto. Se a pessoa tentar acessar o aplicativo e ela não tiver a digital cadastrada no celular, ela não vai conseguir ir para a tela principal do aplicativo, né? Então, a coisa tem várias coisas aqui, a gente tem digital, a gente tem leitor de código de barra, acelerômetro, né, questão de movimento do celular. A gente tem sensor de campo magnético, né, tipo isso aqui dá para você montar uma bússolazinha, um aplicativo de bússola, pedômetro, que ele estima quantos passos você deu, sensor de som, né, por exemplo, se você quiser fazer alguma coisa que quando você faça um barulho, o aplicativo faça alguma coisa, sensor de temperatura, né, você tem várias coisas, inclusive, por exemplo, com o Google, né? Você tem aqui a autenticação Firebase, né? Para a gente acessar o próprio Codular, a gente não pode fazer um login com a conta do Google, né? No Codular, você pode colocar, por exemplo, seu aplicativo, para quando a pessoa for acessar, ela tem que fazer um login. E aí ela pode, por exemplo, fazer um login do Google no celular, entendeu? No caso do Firebase aí é o banco de dados, né? O Firebase é um banco de dados, só que aí você tem a questão de autenticação do Firebase, que é tipo a pessoa fazer o login com a conta, e você tem opções de tipo, a pessoa fez login, né? Aí fez login, o que eu vou fazer? Eu vou salvar o nome dessa pessoa, né, lá no meu banco de dados do Firebase, e vou tipo, criar um usuário para ela, né, já que ela fez login no aplicativo. E aí, por exemplo, dentro do aplicativo, ela fez alguma coisa e salvou uma conta como favorito, por exemplo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar, na hora que ela for salvar isso como favorito, salvou, eu jogo lá para o Firebase, e aí lá no local onde tem a conta daquele usuário, que vai ter todas as informações dele, eu coloco, tipo, lista de favoritos. Aí eu coloco essa conta que ele pediu para fazer, entendeu? Então, eu posso usar o Firebase para armazenar informações dos usuários, para, tipo, não ficar tudo no celular, entendeu? Que aí, de repente, o cara pegou, desinstalou o aplicativo, instalou de novo, e ele fez login com a mesma conta, eu tenho como baixar todas essas preferências que ele já tinha no aplicativo de volta para o celular dele, entendeu? Entendendo. E aí a gente tem aqui a parte de monetização, que o pessoal sempre pergunta, né? Eu tenho, tipo, compras... No caso, esse que a gente acabou de ver agora, ele é como se fosse o Google Fotos, né? Ele fica salvo lá a conta da gente. Quando a gente trocar de aparelho, a gente recupera. Na verdade, não só o Google Fotos, praticamente todos os aplicativos da Google, eles têm agenda telefônica, o próprio e-mail, Google Livros, né? Se você baixar
livros em EPUB no celular e abrir com o Google Livros, ele carrega isso na sua conta do Google Livros, e se você fizer o login com o Google Livros em outro celular, ele vai ter todos os livros que você já tinha, entendeu? Sei. Então, praticamente todos os serviços que o Google tem essa característica, tudo está salvo na nuvem, né? Até o de aplicativos, às vezes se você fizer o login com um celular novo, com o login que você usava no celular antigo, ele acaba baixando todos os aplicativos que você já tinha no celular antigo, tá? Ele, tipo, recupera todas as suas informações, entendeu? Sei como é. Aí aqui, essa parte de monetização é questão de compra, né? Por exemplo, se a pessoa quiser colocar compra dentro do aplicativo, né? Você coloca aqui esse in-app billing, e aí ele tem como você configurar para a pessoa comprar, se for, por exemplo, um jogo, comprar moeda, todas aquelas coisas que a gente vê nesses joguinhos mais baratos que tem na Play Store, né? E tem de propaganda, né? Em advertising, a gente tem aqui uma série de possibilidades, tipo, propaganda de AdMob, propaganda da Amazon, propaganda do Facebook, certo? Você pode botar aqui esse AdMob banner, e aí você colocou isso aqui, né? Então, tipo, na parte de cima do seu aplicativo, por exemplo, vai estar aparecendo um banner com várias propagandas do Google, certo? E aí, tipo, a gente não sabe que propagandas são essas, o Google que vai fazer o gerenciamento, entendeu? Mas aí, tipo, várias pessoas baixaram o aplicativo e, já que está aqui na tela, né, vão ver as propagandas. Aí, tipo, para cada visualização, você ganha um determinado valor. Para cada clique que a pessoa dá na propaganda, você ganha um outro valor. São centavos de centavos, né? 0,001 centavo por clique. Então, se você tiver um aplicativo que várias pessoas usem, né? Tipo, uma coisinha simples, mas que não tinha um aplicativo disso, né? Você faz e divulga, cada pessoa que vai vendo vai dando alguns centavos. Se realmente o aplicativo fizer muito sucesso, de centavo em centavo você consegue ganhar algum dinheirinho. Certo? Então, tem essa possibilidade. E aí, tem uma coisa que até, não sei se eu expliquei isso no começo, quando estava falando do Podular. O Podular é totalmente gratuito, né? E aí, o que acontece? A única coisa que eles te cobram é justamente, você colocou propaganda, rendeu, por exemplo, R$10, aí eles pegam, se eu não me engano, não sei se é 10%, 15% ou 20%, aí, tipo, você rendeu R$10 de propaganda, aí eles tiram R$2 para eles. Então, ele é totalmente de graça, você só vai pagar realmente se você estiver tendo alguma receita com o aplicativo, entendeu? Então, é bem, bem prático. Sei. E aí, tem coisa pra caramba aqui, tipo, esse Lego Mindstorm, né, EV3 e NXT, são kits da Lego que você monta que tem um microcontrolador. Então, você faz tipo, um carrinho robô, você faz várias coisinhas com esses kits, né, da Lego. E esses kits da Lego, eles têm comunicação. Então, você consegue colocar para o seu celular controlar esse robô, por exemplo. Certo? Você pode botar para gerenciar, para fazer o comando e tal. Então, tem um sistema de comunicação bem, bem elaborado já com esse Lego Mindstorm. Então, para a criança que já está fazendo essa parte de robótica, fica bem prático. Parte de desenhos e animações, eu não coloquei nesse curso. Apesar de que lá no YouTube eu coloquei um vídeo que explica essa parte de desenhos e animações, explicando, o vídeo explica praticamente todo esse aplicativo aqui de touch, certo? É um aplicativozinho simples, que você mexe aqui essa nave, né? E aqui tem um combustível. E aí esse meteoro, ele fica se mexendo por aqui. E aí o objetivo é você levar a navezinha até o combustível. Toda vida que você leva, você ganha ponto, passa de nível. E se você bater no asteroide, você volta para o nível 1. Então é um aplicativozinho bem simples, mas que tipo dá para serve de base assim para vários joguinhos que o pessoal quer fazer, sabe? Então é bem prático. Então assim, como eu mostrei, eu expliquei aqui bastante coisa e mesmo assim ainda é
é somente uma introdução ao negócio, né? Se você quiser, tipo, aprender, tem muita coisa que dá para aprender em Codular. O Codular ele vai ser, assim, uma ferramenta que, ao meu ver, é excelente para a pessoa se introduzir na parte de programação, né? Porque, por exemplo, se você achou legal e tal, tem outras, em linguagem de programação, por exemplo, em Python, que eu estava falando, você vai ver que dá para fazer algumas coisas a mais do que a gente faz em Codular, né? Existem algumas bibliotecas que te permitem fazer uns jogos bem mais elaborados do que o Codular, mas é claro que vai ter uma complexidade de linguagem de programação bem mais elevada, né? Então, assim, o Codular vai ser excelente para quem tem ideia, e, tipo, se você tiver, assim, uma ideia de aplicativo, até agora, as ideias que eu tive, assim, porque eu expliquei como é que você faz, né? Isso é 20%, 30% do lance, porque 50% de fazer um aplicativo legal é a ideia sobre o aplicativo, entendeu? Uhum. Eu vou fazer um aplicativo que vai fazer tal coisa, né? E aí, tipo, se for uma coisa bem legal, o aplicativo faz sucesso, né? Então, até agora, as ideias que eu tive, né? Eu fiz um negocinho de Libras lá para o pessoal do Zélia, eu fiz alguns outros, fiz um aplicativozinho de calculadora para minha esposa, teve alguns outros aplicativos que os alunos fizeram, então teve várias coisinhas que a gente fez, e até agora não encontrei nenhum assim que, não dá para fazer no Codular, sabe? Praticamente todos que eu encontrei até agora, dá para fazer assim, de boa, no Codular. Uhum. Entendeu? É uma plataforma boa. É uma plataforma muito prática. Então, para quem está começando, é bom porque você consegue ver as coisas acontecendo. Então, é basicamente isso que a gente ia ter nesse curso, né? Talvez com as aulas presenciais eu conseguisse dar um acompanhamento mais prático, mas mesmo não tendo as aulas presenciais, eu acho que assim deu para Deu para aprender mostrar muita assim, coisa. bastante coisa, né? Deu. De forma geral, o que eu costumo sempre dizer para os alunos é que, tipo, se quiserem, né, eu estou aqui à disposição para tirar dúvida. E também, tipo, tem um vídeo que eu não compartilhei lá no Classroom, mas se for o caso eu posso compartilhar lá, a respeito de lançar o aplicativo na Play Store, né? Você tem que pagar $25 para poder fazer o cadastro, e feito esse cadastro, você pode botar quantos aplicativos você quiser, né? Eu fiz esse cadastro porque, como tem aluno que faz os aplicativos e às vezes quer colocar lá, mas tipo, $25, hoje em dia está mais ou menos R$ 125, às vezes o aluno não lança porque não vai pagar 125 conto para lançar um aplicativozinho, né? Ele não sabe nem se é isso que ele quer fazer. Então, tipo, se os alunos querem, eles me mandam um aplicativo, eu digo lá as informações que eu preciso, e aí eu lanço lá na Play Store para os alunos, para eles poderem baixar no celular deles e tal, para compartilhar com os amigos e tudo. Mas eu vou colocar também um vídeo que explica como é que você faz para você mesmo fazer esse cadastro e lançar esse aplicativo lá na Play Store e tudo mais. Sim. Então, eu sempre fico à disposição para todos os alunos. Se alguém quiser lançar, pode me falar que eu lanço e tudo mais. Pronto. Beleza? Beleza, professor. Então, é isso. O que a gente tem, né, o que eu tinha para mostrar no curso era isso, mas, como eu falei, tem várias outras coisas. À medida que vocês forem explorando aí, vocês vão ver outras coisas, vão ter outras dificuldades, e aí eu não mexi em tudo, né? Ali eu falei de vários sensores, tem vários sensores que eu não testei, então, às vezes o pessoal, nas outras turmas, né, teve aluno que, professor, mas e tal coisa, cara, eu acho que é assim, mas eu não usei, né? Não dá para ter usar tudo. Então, tem muita coisa que eu não usei, mas aí eu vou tentando também, e aí eu tiro umas dúvidas que dá, certo? O curso se encerra hoje, e aí eu estou esperando ver, eu vou esperar até mais tarde o pessoal enviar as tarefas, vou lançar as atividades. Aí, provavelmente, em agosto, já deve estar pronto os certificados para poder passar para vocês.
e aí eu passo contato lá do pessoal do campus, que fica responsável pela emissão de certificado, para vocês poderem pegar o certificado. E também aproveitar para lembrar que hoje de tarde vai ter uma audiência pública, né, virtual, pelo Google Meets, onde o campus vai mostrar as possibilidades de cursos que a gente está querendo ofertar, cursos técnicos. Não são cursos que nem esse de 6 meses, são cursos que são, no caso, acho que os que a gente vai apresentar são de 1 ano e meio, né, que é para técnico em manutenção e suporte de informática, né, e aí dentro desse curso vai ter várias disciplinas de eletrônica, a gente vai ter disciplina de manutenção de computador, abrir computador, como é que funciona a parte de redes, né, para configuração de rede Wi-Fi, rede cabeada, como é que funciona para eu fazer puxar os cabos, qual é o padrão, configuração de modem, parte também de software, de como é que eu formato o computador, como é que eu instalo os softwares e tudo mais. Então, é um curso, assim, bem completo. E hoje a gente vai estar falando e discutindo um pouco a respeito, junto à comunidade de Guaramiranga e arredores, certo? Então, se vocês tiverem aí interesse... eu faço muito essa parte aí. Pois é. Eu mexo muito nessa parte. E trabalho no hotel e eu tenho um pessoal lá que trabalha com informática. Quando eles não estão aí, quem fica responsável é eu. Aí eu instalo modem, faço cabeamento, as coisas assim, essas besteirinhas que eu faço. Pois não é especializado, mas algumas coisas já desenrolam. É um curso nessa área. É para manutenção e suporte informático. Show. Tanto a parte de hardware quanto a parte de software. Bom. E aí a gente vai tem disciplina de empreendedorismo. Lá na audiência eu vou mostrar toda a grade curricular que a gente já pensou para o curso e todas as formas de oferta, quantas vagas e tudo mais. Então, não deixe de participar lá hoje de tarde não, que vai ser interessante. Já coloquei os links lá nos grupos, em todos os grupos dos meus cursos, então vocês confiram lá. Beleza? Beleza. Obrigado por ter vindo, Paulo, e até uma próxima oportunidade de a gente se encontrar lá no IFCE. Deus quiser. Valeu. Tchau.